Olá, seja bem-vindo! Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O governo do Distrito Federal fechou o ano de 2025 com um rombo de R$1 bilhão em seu caixa. Um quadro de fragilidade que agora dificulta a injeção de recursos no Banco de Brasília e deve tornar inevitável a necessidade de ajuda da União para resolver o problema. O Banco Estatal, controlado pelo Distrito Federal, precisa de um aporte para fazer frente às perdas decorrentes de operações feitas com o Banco Master e que hoje estão sob investigação da Polícia Federal por suspeita de fraude. Dada a fragilidade das finanças, os bancos dificilmente aceitarão financiar o Distrito Federal sem ter a União como fiadora da operação, honrando os pagamentos em caso de inadimplência. Na situação atual, porém, isso depende de o Ministério da Fazenda abrir uma exceção para dar garantia a uma unidade federativa com baixa capacidade de pagamento. Dados declarados pelo próprio Distrito Federal ao Tesouro Nacional mostram que o caixa estava negativo em R$876,6 milhões no fim do ano passado, quando considerados apenas os recursos livres. Além disso, havia uma insuficiência de mais R$143,6 milhões no caixa do regime próprio de previdência dos servidores distritais. Nesse sentido, o governo do Distrito Federal apresentou uma nova versão do projeto de lei para socorrer o BRB, com um limite de R$6,6 bilhões para operações de crédito. Um levantamento do Instituto Combustível Legal mostrou que as fraudes nas bombas dos postos de gasolina estão causando um prejuízo de quase R$250 milhões por ano ao consumidor. Com a adulteração de placas eletrônicas, são entregues 10% a menos do que o pago pelo cliente. Se considerado o preço médio da gasolina C em torno de R$ 5,80 por litro na capital paulista, a perda direta seria de aproximadamente R$ 29,00 a cada abastecimento de 50 litros. Além das fraudes, os consumidores enfrentavam variações nos preços dos combustíveis. O Instituto Combustível Legal, na última semana de janeiro, a Petrobras anunciou o corte de 5,2% no preço da gasolina vendida por suas refinarias. O valor passou a R$ 2,57 por litro, uma queda de 14 centavos em relação ao preço anterior. A medida chega aos poucos às bombas. O preço do combustível para o consumidor já estava pressionado desde o início do ano pelo aumento de 10 centavos por litro na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Responsabilidade dos Estados, que foi integralmente repassada ao consumidor. Desde 2022, o ICMS é unificado no país e reajustado uma vez por ano pelos estados. Em 2026, a alíquota subiu para R$ 1,57 por litro, apesar da queda do preço da gasolina nas refinarias. O número de processos de passageiros contra as companhias de aviação aumentou bastante desde o fim da pandemia. As empresas estão cometendo várias irregularidades, que são questionadas na Justiça. O número de ações judiciais relacionadas ao cancelamento de voos cresceu 77% desde o período de retomada do setor aéreo após a pandemia. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, em 2025, foram registrados 179 mil processos desse tipo, contra 111 mil em 2022, quando as companhias começavam a recuperar a malha aérea e o volume de passageiros afetados pela Covid-19. Além das ações por cancelamento, o levantamento aponta 148 mil processos motivados por atrasos, 38 mil por extravio de bagagem e 17 mil por overbooking, prática em que a empresa vende mais passagens do que a capacidade da aeronave, impedindo o embarque de parte dos passageiros. O órgão destaca que os números não devem ser somados, já que uma mesma ação pode envolver mais de um pedido ou assunto. Embora os dados não especifiquem os réus, a maior parte das demandas costuma ser direcionada às companhias aéreas. Desde novembro,
Porém, as ações que tratam de indenizações por atrasos e cancelamentos estão suspensas por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, até que haja definição sobre a interpretação das regras aplicáveis ao setor. O elevado volume de processos é alvo de críticas recorrentes das empresas aéreas, que apontam excesso de judicialização no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil discute mudanças nas normas para delimitar com mais clareza as situações em que há obrigação de indenização por danos morais, especialmente nos casos classificados como força maior, como temporais, ventos intensos ou fechamento de aeroportos. Caso as novas regras avancem, as companhias permanecerão obrigadas a prestar assistência material, como alimentação e hospedagem, aos passageiros afetados, mas poderão ter maior proteção contra ações cíveis em determinadas circunstâncias. O debate ocorre em um momento de forte expansão do setor. Segundo a ANAC, 2025 registrou 129 milhões de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais, número considerado histórico para a aviação civil brasileira. E mudando de assunto, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a criação de uma prova nacional obrigatória para que os médicos recém-formados obtenham registro profissional. A avaliação do exame será para quem concluir a graduação. A proposta é inspirada no modelo da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O novo exame, batizado de Exame Nacional de Proficiência em Medicina, será aplicado pelo Conselho Federal de Medicina pelo menos 2 vezes por ano. A prova vai avaliar tanto o conhecimento teórico quanto as habilidades práticas. Quem for aprovado poderá solicitar o registro e atuar normalmente. Já quem não atingir a nota mínima não poderá atender pacientes, mas poderá exercer atividades técnicas ou de pesquisa mediante autorização do Conselho Regional. Os médicos que já possuem registros não precisarão fazer a prova. Também ficam de fora os estudantes que já estiveram matriculados quando a lei entrar em vigor. O projeto ainda prevê ampliação gradual das vagas de residência médica até 2035 e reforça que a autorização e a supervisão dos cursos de medicina são atribuições exclusivas da União. A tramitação foi marcada por divergências sobre quem deveria aplicar a avaliação. Parte dos senadores defendia que o exame fosse conduzido pelo Ministério da Educação por meio do ENAMED, a avaliação criada para medir a qualidade dos cursos de medicina. Mas o relator da proposta, o senador de Roraima, doutor Irã, do PP, argumentou que o ENAMED tem como foco a análise das instituições de ensino, enquanto o novo exame pretende avaliar diretamente a capacidade do profissional de exercer a medicina. A proposta apresentada pelo senador de São Paulo, Marcos Pontes, do PL, relatada por doutor Irã, foi aprovada por maioria na comissão. Como o colegiado tem poder terminativo, não há necessidade de uma nova votação do Senado, salvo se o número mínimo de parlamentares apresentar recurso. A proposta ganhou força após a divulgação de resultados recentes no ENAMED, que apontaram desempenho considerado insatisfatório em partes dos cursos avaliados. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!